Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olá a todos! Bom, hoje nós temos em mãos o informativo de jurisprudência número 1198 do Supremo Tribunal Federal. E ele veio, assim, bem recheado. Sim, e o que a gente encontra aqui são decisões que, olha, saem lá dos palácios de Brasília e aterrissam direto no nosso dia a dia. Exato. Afetam como a gente se locomove, como o Estado pensa em arrecadar impostos. E até o futuro da aposentadoria de milhares de servidores. A nossa missão aqui é ir além do juridiquês, né? Tentar entender o impacto prático disso tudo. É isso aí. O desafio é conectar os pontos, porque nenhuma dessas decisões existe no vácuo. Certo. Ok, vamos desempacotar isso então. Elas conversam entre si e revelam muito sobre os rumos do país, sabe? E o papel do Estado na nossa vida. Vamos começar por algo que já virou paisagem urbana, né? O zumbido das motocicletas de entrega e de transporte por aplicativo. Em todo lugar. É uma realidade em qualquer cidade brasileira, e foi justamente essa realidade que motivou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7.852, que colocou uma lei do Estado de São Paulo na berlinda. Uma lei que, assim, à primeira vista, parecia até cheia de boas intenções. Parecia, né? Ela tentava organizar a casa, sabe? Exigindo que o serviço de transporte por moto via aplicativo só pudesse funcionar com uma autorização prévia dos municípios. E não era só isso. Não. Além disso, criava uma série de requisitos para os condutores, tipo CNH específica, certidão de antecedentes criminais, curso de especialização, uma lista bem considerável. Pera um pouco. Do ponto de vista do cidadão comum, isso não parece fazer todo sentido? Sim, é uma boa pergunta. A gente sempre ouve falar em mais segurança, em ter mais controle, né, sobre quem está prestando serviço, porque o STF iria contra algo que na superfície parece, bom, proteger as pessoas. Essa é a pergunta-chave. E a resposta do Supremo foi direto ao coração da nossa organização como país, a tal da repartição de competências. Certo? A Constituição Federal desenha um mapa bem claro de quem pode legislar sobre o quê. E nesse mapa, a competência para traçar diretrizes nacionais de trânsito e transporte Pertence só à União, certo? exclusivamente à União. O tribunal disse, com todas as letras, que o Estado de São Paulo invadiu uma área que não era sua. Então, o Estado tentou criar uma regra para um jogo cujas regras gerais já são definidas em nível federal. Exatamente. Já existe a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal. Certo. E essa lei já delega aos municípios, e não aos estados, a tarefa de regulamentar e fiscalizar esse tipo de transporte. Então a competência é municipal, não estadual. Isso. O STF entendeu que São Paulo fez duas coisas erradas. Primeiro, legislou sobre um tema da União. E segundo, criou pré-condições para os municípios exercerem uma competência que já é deles. Foi uma usurpação em dose dupla, então. Exato. Nossa, então a análise do STF não foi só sobre a burocracia, tipo, de quem escreve a lei. Foi sobre o efeito prático dela na economia e na vida das pessoas. Muda completamente. Isso muda bastante a perspectiva. A corte foi além da questão formal e analisou o mérito da lei paulista. E a conclusão, olha, foi dura. Dura como? O tribunal argumentou que, na prática, a lei criava tantas barreiras que ia acabar diminuindo a oferta do serviço, Entendi. aumentando os preços para o consumidor e incentivando a clandestinidade. Porque a formalização ficaria muito difícil. Exatamente. E, no fim das contas, limitava o direito de escolha do usuário. Foi vista como uma medida desproporcional. Ou seja, uma intervenção do Estado que, na tentativa de resolver um problema, acabava criando outros, talvez até maiores, né? Sufocando a atividade econômica. É precisamente isso. E o que é fascinante aqui Sim. é que o STF reforçou uma ideia central para esse debate. Transporte por aplicativo, seja de carro ou de moto, não é serviço público. Essa distinção é fundamental. Não é como uma concessão de ônibus, sabe? É uma atividade econômica privada e, por isso, é regida pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Então o Estado não pode impor o mesmo tipo de controle rígido. Não pode. Essa decisão manda um recado bem claro para todos os estados, que é: não tentem criar barreiras locais para modelos de negócio que são nacionais ou até globais. A corte está, na verdade, protegendo a ideia de um mercado único no país. E essa ideia de uma atuação estatal que pode ser, tanto por excesso, como nesse caso, quanto por falta, me parece um gancho perfeito para o nosso próximo tema. O oposto, né? O exato oposto, a inércia do Estado. Vamos falar do lendário Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Uma verdadeira saga, um imposto que está na Constituição de 1988, mas que até hoje, bom, não existe de fato. Porque depende de uma lei complementar. Uma lei que nunca foi aprovada pelo Congresso. E foi essa omissão de mais de 30 anos que foi levada ao STF na ação por omissão número 55. Explica essa paralisia toda. Olha, é um tema politicamente explosivo, né? E envolve uma complexidade técnica e econômica enorme. Mas, para o STF, a questão era mais direta. Qual? Essa inércia do Congresso é constitucionalmente aceitável? E a resposta da maioria dos ministros foi um sonoro não. A Corte declarou que o Congresso está em mora, que é o termo jurídico para um atraso inconstitucional. Isso. E qual foi o argumento para dizer que esse atraso viola a Constituição? Quer dizer, não legislar também não é uma escolha política do Legislativo. É uma escolha, sim. Mas, segundo o STF, é uma escolha que traz consequências inconstitucionais. O raciocínio foi o seguinte: a Constituição estabelece como objetivos fundamentais da República erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Certo, os objetivos lá do artigo 3º. Exato.
E existe um Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza criado por uma emenda constitucional lá em 2000, e essa mesma emenda aponta explicitamente que uma das fontes de receita para esse fundo seria o IGF. Entendi a conexão. Então, ao não regulamentar o imposto, o Congresso não está só deixando de arrecadar. Não. Ele está, de certa forma, esvaziando uma ferramenta de financiamento que a própria Constituição previu para uma política social. Perfeito. A omissão legislativa, nesse caso, não é neutra. Ela tem um efeito prático de minar a eficácia de outros dispositivos e objetivos constitucionais. É por isso que o STF considerou a omissão como uma falha do Congresso em cumprir um dever. Certo. O Supremo declarou a omissão. Mas e agora? O imposto vai finalmente sair do papel? Porque a decisão não fixou um prazo para o Congresso votar a lei, né? Não fixou. Se a omissão é inconstitucional, declarar isso sem um prazo não é um pouco inóculo. É como dizer, você está errado, mas por favor continue fazendo o que está fazendo. Essa é a tensão do nosso sistema. Se a gente conectar isso ao quadro geral da República, a resposta está na separação dos poderes. Ah, claro. O STF pode apontar falha, pode, digamos, puxar a orelha do Legislativo, mas não pode virar um legislador positivo. Ou seja, o Judiciário não pode obrigar o Congresso a aprovar uma lei específica. Muito menos uma com essa complexidade econômica toda, definir alíquota, base de cálculo. Isso seria uma invasão da competência do Legislativo, que é o lugar do debate democrático sobre esses temas. O Judiciário aponta o caminho, mas quem tem que caminhar é o Legislativo. Exatamente. E a própria decisão do STF reconhece a complexidade do tema quando menciona um dado muito relevante. Que é? A iniciativa do Brasil de levar a discussão sobre a tributação dos super-ricos para o G20. A discussão global. Isso. Mostra que a Corte está ciente de que uma solução só nossa, puramente doméstica, pode não funcionar. Sem uma coordenação internacional, o risco da chamada fuga de capitais Enfim, onde os mais ricos simplesmente levam o patrimônio para outros países. é altíssimo. Essa ideia de uma grande coordenação política para resolver um problema estrutural me lembra do nosso próximo tema. A gente sai de um imposto que não existe para uma reforma que já existe e que foi uma engenharia, jurídica e política gigantesca. A Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Exato. O STF julgou um pacotão de 4 ADIs que contestavam a criação do FUNPRESP. Isso mesmo. Foi um julgamento crucial para dar segurança jurídica a um pilar da reforma da Previdência do setor público. Certo. A ideia era simples. Os novos servidores, Incluindo juízes e parlamentares. isso, teriam suas aposentadorias limitadas ao teto do INSS. Quem quisesse ganhar acima desse valor, teria que contribuir para um fundo complementar, o FUNPRESP. Ok. Então a lei foi atacada por todos os lados nessas ações. Qual foi a primeira frente de batalha, o primeiro argumento contra ela? O primeiro argumento foi sobre a forma, o tipo de lei usada. Ah, se era lei ordinária ou complementar. Exato. Os autores das ações diziam que uma mudança tão profunda só poderia ser feita por lei complementar, que exige um quórum de aprovação mais alto. E o STF? Disse que não. A Constituição não faz essa exigência específica para o tema, então uma lei ordinária era suficiente. Ponto para a validade do FUNPRESP. Certo. O primeiro round vencido. E o segundo ataque? O segundo foi sobre a iniciativa do projeto de lei. O argumento era que, como a lei afetava juízes, o projeto deveria ter partido do próprio Poder Judiciário. Como a Constituição exige para o Estatuto da Magistratura. Isso. Mas o STF também derrubou esse ponto, com uma lógica bem clara. A lei do FUNPRESP não era uma regra específica para juízes. Era um regime geral. Era um regime previdenciário geral, aplicável a todos os servidores dos 3 poderes. A iniciativa, portanto, era mesmo do Executivo. Faz todo sentido. Uma regra geral não pode ter sua origem atrelada a cada categoria que ela afeta, né? Exatamente. E qual foi o terceiro e último grande questionamento? Esse era talvez o mais interessante, sobre a natureza jurídica do FUNPRESP. Aquele debate se é público ou privado, disse. Validou esse modelo híbrido. A explicação foi que o regime de direito privado dá a agilidade necessária para gerir os investimentos do fundo no mercado financeiro. Certo. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma entidade pública, o FUNPRESP está sujeito a uma série de controles públicos, como fiscalização dos tribunais de contas, regras mais rígidas para contratação, licitações. Entendi. Então é um modelo que busca o melhor dos dois mundos, na visão do legislador. A agilidade do setor privado para fazer o dinheiro render, mas com as amarras e a fiscalização do setor público para garantir a segurança dos recursos. É isso. Era a síntese perfeita. E, ao validar esses 3 pontos, o STF, na prática, deu um selo de constitucionalidade a todo o sistema. Certo. Então é mais do que uma simples decisão. É uma chancela de estabilidade para todo o sistema de aposentadorias do setor público. Sim, com um impacto fiscal gigantesco para as próximas décadas. Consolida uma reforma que começou lá atrás, né? Com a Emenda Constitucional 41 de 2003. Exatamente. A decisão traz previsibilidade e segurança jurídica tanto para os servidores que aderem ao fundo, quanto para o Estado que busca o equilíbrio de suas contas a longo prazo. Ufa, que jornada. Vamos só recapitular os grandes marcos. Começamos nas ruas com o STF dizendo que os estados não podem criar suas próprias regras para o transporte por aplicativo. Definindo isso como competência da União e dos municípios. Depois fomos à questão tributária, com a Corte reconhecendo a omissão do Congresso em criar o imposto sobre grandes fortunas, mas sem poder forçar sua criação. Isso. E fechamos com a validação do modelo de previdência complementar dos servidores federais. Isso levanta uma questão importante. Se a gente der um passo para trás e olhar para a floresta, sabe, e não só para as árvores, a gente vê um padrão. Um padrão? Sim. Apesar de serem temas tão diferentes, transporte, impostos, aposentadoria, as 3 decisões giram em torno da arquitetura do Estado brasileiro. Interessante. Elas estão constantemente desenhando e redesenhando as fronteiras do poder, entre União, Estados e municípios, um equilíbrio delicado entre o judiciário e legislativo e a convivência às vezes tensa entre a gestão pública e a iniciativa privada.
equilibrada. Uma excelente maneira de amarrar tudo. E essa sua observação, especialmente sobre os desafios globais que a gente mencionou no caso do imposto, me deixa com um último pensamento para quem nos ouve. Por favor. O informativo aponta que a implementação de um imposto nacional sobre grandes fortunas talvez só seja eficaz com uma coordenação internacional, para evitar tal fuga de capitais. Certo. A provocação que fica é: se a solução para desafios profundamente internos, como a nossa desigualdade social, está cada vez mais atrelada a acordos e movimentos globais, o que isso revela sobre os verdadeiros limites da soberania de um país para definir suas próprias políticas no século XXI? Fica aí a reflexão.